meu desejo era ser policial. Eu queria ser policial do GAT. Comigo tinha uma regra, eu coloquei isso na minha cabeça. Não estou dizendo que é para fazer quem quiser ser policial aqui. Mas eu dizia para Deus, quando eu crescer e eu for policial, vai ser o seguinte, quando eu prender o bandido, ele vai ter duas oportunidades. Céu ou inferno. Meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Veja mais este testemunho edificante. Com certeza Deus irá falar comigo e com você. Veja como Deus dirige, conduz os passos do ser humano. Ele é aquele que garante que nós chegaremos ao porto seguro. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se viver. Cria nisso, porque é Ele quem conduz os passos do ser humano. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus sempre foi e sempre será o melhor para mim e para a tua vida. Que Deus te abençoe e fale com você através deste testemunho. Vamos ver. Com 7 anos de idade, dentro de um banheiro, me arrumando para a festividade das crianças, Deus falou a primeira vez comigo. Eu ouvi quando uma voz bradou e disse assim: eu lá, eu sou fiel, fiel e vou fazer. Eu não sabia até onde ia a fidelidade desse Deus, mas eu sabia que era Deus que estava falando comigo. Eu me arrumei, cheguei para minha mãe e disse assim: eu sou fiel, fiel e vou fazer. Com 12 anos, Deus marca outro encontro comigo. Eu canto desde os 7 anos. Mas eu cantava nos Cordeirinhos de Cristo, apenas no grupo da igreja. A minha primeira oportunidade no púlpito da igreja foi com 14 anos. 2 anos depois da promessa que Deus me fez. E você me pergunta, Eula, mas lá na igreja ninguém sabia que você cantava? Sabia. Ai, você não fica triste? Não, porque tem um tempo determinado para todas as coisas. Eu tinha o desejo de cantar, mas o meu desejo não era ser cantora. Alguns dos irmãos, eu já contei isso em algum lugar, aqui em Cabedelo, às vezes que eu já vim, e na Paraíba, às vezes que eu venho, eu sempre conto isso. O meu desejo era ser policial. Eu queria ser policial do GAT. Comigo tinha uma regra, eu coloquei isso na minha cabeça. Não estou dizendo que é para fazer quem quiser ser policial aqui. Mas eu dizia para Deus, quando eu crescer e eu for policial, vai ser o seguinte, quando eu prender o bandido, ele vai ter duas oportunidades. Céu ou inferno. Eu iria dizer para ele, se ajoelha e escolhe céu ou inferno. Ele ia morrer dos dois jeitos. Se ele escolhesse o céu, orava por ele, né? Apresentava diante de Deus e matava. Comigo ia ser menos um bandido na terra. Eu ia ser a exterminadora. Mas aí Deus sabe de todas as coisas. Sabia que eu não ficaria viva por muito tempo. Disse assim, menina que nada, policial, longe de mim. Você vai ser pregoeira da palavra de Deus, mas vai ser através do louvor. Você vai evangelizar sim, mas não vai matar ninguém não. Você vai dizer que eu sou vida. 12 anos. Eu fui socorrida numa terça-feira, levada ao hospital e foram aplicadas 2 injeções, Besotacil e amoxicilina. A uma das duas eu tive uma reação alérgica extrema. Ganhei 7 quilos de inchaço. E começaram a aparecer várias placas vermelhas pela minha pele. E ali daquelas placas se tornavam caroços e estourava tudo. Ficava uma coisa horrível. Meu pai me levou ao hospital novamente. O mesmo médico que estava lá. E o médico disse, vou aplicar mais uma Besotacil de 12 mil. Eu disse, pode aplicar no senhor, porque em mim não vai não. Se na primeira eu encher, na segunda eu morro. Meu pai me levou para o hospital infantil, por conta própria, sem encaminhamento do hospital. Cheguei no hospital infantil numa quinta-feira, e eu fiquei lá.
Sofri rejeição pelas enfermeiras. Elas olhavam para mim e diziam assim: essa menina aí eu não toco nela não. Ela tem zipele. Eu vou deixar isso com o médico, eu toco nada, vai que eu pego. Só que quando eu fui levada para o hospital a primeira vez, Deus disse assim: Eula, eu te convido a cantar na prova. E através da prova eu te dou a vitória. Já viu alguém ir para a faculdade sem antes fazer uma prova? Foi o que eu contei ontem. Já viu um guerreiro ter vitória sem antes ir para a batalha? Como é que você quer vitória se não quer passar pela batalha, pela prova, pela luta, pela dificuldade, pelo momento difícil? Como é que tu quer crescer a tua raiz se tu não sai procurando? Tu tem que cavar, menino. Tu tem que estar firmado para o que vem lá na frente. Não pensa que eu cheguei aqui, foi fácil não. 12 anos de idade, Deus falou comigo num culto de vigília. Quem gosta de vigília aqui, levanta a mão. Quem não gosta, aprenda a gostar, porque Deus fala em vigília, viu? É na madrugada. Dizem que a fila é menor. Eu não sei se isso é verdade não, acho que é a mesma coisa. Mas a madrugada é diferente, sabe por quê? Todo mundo está dormindo na tua casa e só tu está acordado. Ninguém vai te atrapalhar. Eu gosto de orar de madrugada. Eu cheguei em casa na sexta-feira. Ainda estava inchada e nem conseguia falar, com crise de amígdalas que fechou a minha garganta. O mau hálito era horrível. Ninguém conseguia ficar perto de mim, nem com balas mentos funcionava. Aí minha mãe disse assim, eu cheguei para ela e disse: mãe, eu estou com desejo de ser batizada com o Espírito Santo, mas é hoje. Não é amanhã e não foi ontem. Eu amanheci assim hoje. Eu quero ser hoje. Primeira coisa, determinação. Ela olhou para mim e disse: vai para a vigília. Tem vigília. Última vigília, 1 mês de vigília em festividade de adolescentes. Lá vai eu. Toalhinha assim não funcionava não, tinha que ser aquela grande. Porque eu sabia que eu ia chorar muito. Até Jesus me batizar, eu ia secar o meu tanque de lágrimas. E eu disse assim, 2 horas da manhã, cheguei para ela e disse: mãe, Jesus não vai me batizar com o Espírito Santo. E ela disse: ela volta para o teu lugar. Quando eu cheguei no meu lugar, deixa eu te dizer uma coisa, o segredo está no teu lugar. Não abra mão do seu lugar. Fique no lugar. Eu dobrei os meus joelhos. E eu disse: Jesus! Oh Jesus! Se o Senhor quiser me batizar com o Espírito Santo hoje, batiza. Mas se o Senhor não quiser, eu vou entender. Segunda coisa, humildade. Deus não gosta de ninguém preguiçoso nem de soberbo. E ali, de repente, eu disse: mas se o Senhor não quiser me batizar, o Senhor não batiza. Mas tem uma coisa, eu vou voltar, determinação de novo. De repente eu ouço a campainha tocando. E o presbítero disse: eu tenho autorização de Deus para chamar uma jovem aqui na frente do púlpito. Eu ainda de joelhos, dei as costas para o altar e disse: só não sou eu. Cadê a determinação da menina? De repente, eu ouço aquela voz mansa e suave: Eula Cris,
vem aqui à frente. Não sei como eu cheguei, porque eu estava de joelho. Mas eu cheguei e Jesus começou a falar comigo. E foi aí que começou meu ministério. Deus me disse: irei te levar pelos 4 cantos dessa terra. Através da tua voz eu vou entrar onde um homem não pode entrar. Eu já ouvi testemunhos de hinos meus, principalmente Deus soberano, dentro de presídios. Através da tua voz eu vou fazer o que o homem não pode fazer. Uma vez eu fui cantar na igreja e no final a irmã disse: a surda ouviu. Através da tua voz eu vou curar o que o homem disse que não tem mais jeito. Lá na minha cidade uma irmã foi curada de enfermidade que os médicos já tinham desenganado. Eu acredito que dentro da igreja, porque existe. Não me diga que não existe, porque eu sei que existe. Existia alguém que duvidava que era Deus que estava realmente falando. E de repente, meu Deus, que não deixa ninguém enganado, bradou tão forte dentro daquela igreja e disse: assim como eu, o Senhor, ungi a voz da cantora Shirley Carvalhais, como prova que sou eu que falo contigo, recebe agora a mesma unção. E quando o presbítero passou a mão na minha garganta, foi de imediato. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Talvez Deus tenha te feito promessas, e alguma vez você já deve ter feito como eu. Mesmo depois de muitos anos das promessas que Deus me fez, eu parei e disse: mas Jesus, será que algum dia alguém vai me ver aqui em Sirinhaém? Depois de Pojuca, Cana, antes de chegar em Rio Formoso, Cana. Sirinhaém está no meio de um monte de mato. Mais uma vez, Deus não deixa ninguém enganado. Ele marca o encontro comigo. Irmão, o senhor prepara o outro CD, a faixa 1. Ele marcou um encontro comigo e disse assim: Eula, eu vou te fazer só uma pergunta. É melhor ser visto pelo homem ou por mim? E hoje eu te faço a mesma pergunta. Não responda para mim, responda para você mesmo. É melhor ser visto pelo homem ou por Deus? Esse mesmo Deus que me viu lá em Sirinhaém é o Deus que te viu aqui hoje. Sabe como você entrou por aquelas portas, sabe como você sentou neste banco. Ele ouviu quando você falou: Jesus, mas será possível que essa luta não vai acabar? As portas se fecharam, todo mundo me abandonou. E Ele te pergunta agora: o que é impossível que eu não posso fazer? Qual a porta fechada que eu não posso abrir? Se eu fosse você, eu começava a adorar. Eu falava em línguas, eu pulava, eu saltava, eu dava glória. Eu dizia que Jesus é grande e que Ele pode fazer o que ninguém pode fazer.